CPB Books está no ar e o nosso assunto de hoje é liberdade religiosa. Nós vamos bater um papo aqui com duas pessoas super especiais. Primeiro, pastor Gilson, ele que é distrital aqui de Tatuí. Pastor, seja muito bem-vindo ao CPB Books. Obrigado. O senhor já havia participado de outra edição do CPB Books? Sim. Bem-vindo de volta. Obrigado. E o Dr. Marcos Henrique, ele que é advogado e também presidente do Instituto de Previdência aqui do município de Tatuí. Bom, agora que vocês já estão apresentados, vamos ao assunto da pauta, liberdade religiosa. Agora, vamos começar do início. Política e igreja, elas só se divergem ou elas também se convergem em algum momento? É interessante a gente perceber que a própria ideia da palavra política, ela já encerra, ou ela já tem dentro da sua estrutura, a ideia de governo, de administração. Então, nós como cidadãos estamos inseridos dentro de uma comunidade. E dentro dessa comunidade nós temos responsabilidade. E a política ela acaba se materializando de algumas formas. Do governo propriamente dito, das opiniões que nós temos e que nós defendemos, de forma que elas possam virar uma política pública, ou também da militância política. Agora, uma questão muito importante é que política e a religião, elas devem conversar, uma vez que nós, como cidadãos, estamos envolvidos e somos responsáveis pelo dia a dia da administração das coisas que acontecem na nossa cidade. Mas há um perigo muito grande quando se envolve religião e poder. E isso nós já vimos que a história demonstra que quando a religião e o Estado acabam se unindo, isso acaba trazendo uma consequência explosiva. E aí, pastor Gilson, qual é a sua opinião? Política e igreja, tem a ver? Eu diria que política e religião tem tudo a ver, até porque eu penso assim, imagina uma cidade onde todos fossem de determinada religião. Precisa haver leis políticas para os governarem. No próprio Jardim do Éden percebemos atribuições políticas para Adão, em trabalhar nisso e naquilo, Eva, algumas restrições dadas pós o Jardim do Éden, o povo de Israel, quantas leis que governavam, um líder, um chefe, um cuidava disso, outro daquilo, religião e política. Agora, quando vamos para a ideia de igreja e Estado, muito bem colocado pelo Dr. Marcos, o próprio Jesus chega a dizer assim, ó, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Há um cuidado aí, porque existe de fato uma tensão entre o elemento de igreja e Estado. Agora, política e religião tem a ver e nós precisamos favorecer isso. Trazer talvez elementos que possa amadurecer na mente dos religiosos, que também são políticos, e dos políticos em relação aos religiosos no que diz respeito às suas crenças. Já visto é o tema, né? Liberdade religiosa, uma liberdade que a política pode promover em detrimento das religiões de cada um. Tá certo. O Brasil é um país laico. Doutor, me fala um pouquinho sobre essa palavra laico, o que ela significa? É bem interessante. A laicidade do Estado, ou um Estado laico, ela pressupõe que é um Estado que ele não tem uma religião, não privilegia uma religião e também não financia uma religião. Ao contrário, o Estado laico é aquele Estado que vai proteger o direito de consciência e de crença de todos, para ele poder ter a sua religião ou até mesmo não ter a sua religião. Então a ideia do Estado laico é aquele Estado que não é o Estado ausente de religião, mas é o Estado que promove o direito à liberdade de crença e também de se associar, a liberdade de poder ter os seus cultos, as suas liturgias, de forma que ele protege o direito à liberdade religiosa. Entendi. E por esse contexto do Brasil ser um país laico, por que a gente ainda sofre com problemas de liberdade religiosa? Este é um problema cultural. Nós temos já materializado na nossa Constituição o artigo 5º, que estabelece os direitos fundamentais, lá no inciso 6º, 7º e 8º, deixa de forma muito clara o direito que nós temos garantido de liberdade religiosa. É interessante lá no artigo 6º, que diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia na forma da lei a proteção dos locais de cultos e suas liturgias. Esse é um direito fundamental, um direito que já tem a possibilidade de se executar e de se garantir. Mas
existe aí uma grande diferença do que está materializado, do que está devidamente formalizado na legislação e na prática. Nós precisamos ainda defender isso a nível municipal, a nível estadual, inclusive a nível federal, o estabelecimento das regras que pudessem limitar ou regular o exercício desse direito. E aí é onde começam os grandes problemas. As interpretações ou mesmo a falta do conhecimento desses direitos faz com que muitos legisladores ou mesmo poderes executivos como prefeitos ou mesmo dirigentes de instituições acabem limitando esse direito à liberdade, fazendo com que muitas pessoas de várias religiões sofram e sejam limitados no exercício da sua religião. Entendi. Pastor, o senhor cuida de um rebanho aqui em Tatuí e com certeza já ouviu grandes problemas com a questão da liberdade religiosa. Na sua opinião, quais são os problemas mais recorrentes que os cristãos passam em defender a sua crença? Olha, eu consigo olhar e responder essa pergunta com a visão adventista no aspecto do sábado, né? Veja que esse é um detalhe muito importante que nós temos que tratar. Recentemente visitei uma família onde havia aquela tensão entre trabalhar ou não no sábado, porque não consegue trabalhar há 3 anos e tudo mais. Então essa é uma das grandes dificuldades que nós temos, diante daquilo que o Dr. Marcos comentou, né? Ainda falta, né, nas nossas leis, no nosso país, essa compreensão para que liberdade religiosa alcance todos. A gente está avançando, né? Foi um avanço muito grande o contexto do Enem, isso já é algo maravilhoso, a gente agradece as leis que foram estabelecidas, os políticos nisso aí, mas ainda falta muito para que... Então, é sobre o detalhe do sábado, né, e outros elementos que... A questão da violência, né? Nós temos aí bandeiras levantadas como igreja, violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, aspecto da homofobia, né, e tantos outros elementos que a gente ainda nós estamos ainda engatilhando nisso aqui, né? A coisa está indo, mas a passos lentos e a gente se prejudica com isso, como igreja, jovens principalmente. E assim, uma pessoa que está sofrendo esse problema de defender sua crença, o que ela pode fazer? Olha, eu penso muito nos exemplos bíblicos que a gente tem, né? Como que foi o comportamento de Daniel, né? Num país diferente da sua cultura, onde ele agora, ao chegar, recebeu o procedimento de como a vestimenta, um novo nome. E a Bíblia diz que Daniel, ele fez algo importante, ele decidiu firmemente não se contaminar. Então, o que nossos jovens precisam ter, nossos membros, nossa igreja, o religioso, o fiel, ele precisa ter uma postura muito firme ao lado de Cristo. Porque antes das leis dos homens é a lei de Deus que deveria ser obedecida. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6 que ele tinha um espírito excelente. O que Daniel conseguiu com seu espírito excelente? A Bíblia diz que Deus o abençoou, concedeu a ele os direitos que ele foi buscando ali, de maneira que no final da sua trajetória do livro de Israel, a parte histórica, o Daniel se torna o grande projetor da lei de Deus e da adoração de Deus para todo o Império Babilônico. Então fica esse detalhe, né? Deus poderia usar um jovem só, diante da sua fidelidade, para pregar do sábado, das verdades bíblicas para uma nação inteira. Então o recado para os nossos jovens é: sejam fiéis a Deus em primeiro lugar. Deus o honrará se você o honrar. É bíblico isso. As portas vão se abrir em detrimento da nossa fidelidade ao nosso Deus. E é interessante a gente acrescentar aqui a essa ideia que a igreja, ela disponibiliza, né? Cada igreja, ela tem um departamento que nós chamamos de liberdade religiosa. Esse departamento de liberdade religiosa, ele não está ali simplesmente para poder tratar dos assuntos da igreja adventista ou eventualmente dos problemas só da igreja adventista, mas para poder promover o direito à liberdade de todas as pessoas. Porque quando nós garantimos o direito de todos, nós também estamos garantindo os nossos. Então, aqui vai uma dica também, né? Quando houver alguma restrição, procure o líder de liberdade religiosa da sua igreja, da sua comunidade, né? Ou você pode também buscar da sua associação, que ali eles estão
treinados, eles estão capacitados para poder fazer essa interlocução, tanto com a sociedade civil, como empresas, como também com o poder público, para poder explicar, como o pastor colocou, deixar de forma mais clara como é o direito e a possibilidade de buscar uma prestação alternativa que o que a nossa lei hoje garante para todos os religiosos. E foi bom você ter falado isso, doutor, porque, para você que está aí em casa e não sabe, a Igreja Adventista tem um departamento chamado Liberdade Religiosa. E o líder, o coordenador da Liberdade Religiosa aqui no Brasil e na América do Sul, deixou um recadinho todo especial para você. Olá, gente querida que está ligada no CPB Books, os meus cumprimentos, o meu abraço. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre liberdade religiosa. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma forte consideração pela defesa e promoção da liberdade religiosa, porque nós acreditamos que a liberdade religiosa é para todos, é uma liberdade religiosa inclusiva, ela não é exclusiva de um determinado grupo religioso, porque nós entendemos que o nosso Deus Criador nos concedeu este dom, o dom de escolher a nossa religião de acordo com a nossa consciência. E é por isso que nós trabalhamos, para proteger, promover e defender a liberdade religiosa para todos. É uma bandeira muito preciosa para os adventistas e para todas as pessoas que desejam exprimir o seu desejo na sua escolha religiosa. Essa não é a realidade do nosso mundo. Quase 80% das pessoas no mundo não têm esse privilégio, não têm essa possibilidade. E nós trabalhamos para defender, promover e proteger a liberdade religiosa inclusiva, que é um direito de todos. Desfrute da sua liberdade, agradeça a Deus, ore pelas autoridades e respeitemos, essa é uma palavra muito importante, liberdade acompanhada de respeito, respeitemos as diferenças. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês. Com certeza a expressão da liberdade religiosa ficou muito firme no nosso coração, porque além de obedecermos às leis dos homens, nós devemos principalmente servir a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Muito obrigada, Dr. Marcos. Muito obrigado, Pastor Gilson. Prazer e todo voltem nosso. Mais vezes ao CPB Books. Estamos à disposição. E para você que nos acompanha, eu tenho uma ótima dica de leitura, que é o livro Soldado Desarmado, que conta a história de Desmond Doss. Ele é um personagem que ficou conhecido por guardar o sábado e também não usar armas durante a guerra. Ele ajuda a sua convicção nos princípios da guarda também dos mandamentos de Deus. Nos acompanhe nos próximos episódios e também, se você gostou desse vídeo, deixe um joinha de curtir, comente e compartilhe. Nos vemos em breve. Tchau!